todos! Hoje vamos conversar sobre um diferente tema, entendendo as doenças tropicais. Você sabe o que é isso? As doenças tropicais, elas são enfermidades que ocorrem principalmente em regiões de clima tropical e subtropical. Então, aqui no Brasil é uma região que acontece. A Ásia é um lugar também, a Oceania mais ou menos. Só que a América do Sul, a América Latina são locais de clima tropical e subtropical que chamam, e essas doenças elas são frequentemente nessas áreas devido a diferenças climáticas e, querendo ou não, as diferenças sociais, o que as tornam particularmente muito preocupante. É a sua prevalência em áreas de baixo recurso, então em regiões que as condições são mais precárias ao aparecimento. Por exemplo, nós vimos de um tempo atrás, a malária, ela é uma doença tropical e ela está lá na Amazônia e em uma região bem difícil de fazer o controle. Por isso que ainda muitas crianças acabam falecendo, não aguentando. E esse recurso de medicamentos para chegar até lá é bem limitado. Então, essas condições, elas têm infecções, como eu já disse, a malária, dengue, chikungunya, o vírus maiaro, doenças de Chagas, leishmaniose, toxoplasmose, entre outras. Essas doenças, elas são negligenciadas. Muitas vezes elas são conhecidas como doenças de pobre. Falando bem vulgarmente, na verdade, porque é um termo bem errado. Porque hoje nós podemos ver que a dengue está em todo lugar. Nós temos passado por uma epidemia de dengue muito grande aqui no nosso país. Muitas pessoas jovens têm falecido por conta da doença. E apesar de afetar milhões de pessoas todos os anos, o que pode resultar num sofrimento significativo e uma perda de produtividade econômica, porque morrer muita gente vai causar problemas também, não é apenas. Então nós temos que entender esse combate contra essas doenças, que isso é crucial. E temos que pensar em formas de como podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas áreas, mas também trabalhar na prática de prevenção dessas doenças, especialmente onde ocorrem muitas viagens internacionais. Para vir para o Brasil, as pessoas têm que tomar vacina de febre amarela. Para ir para o México, nós temos que estar com a carteirinha em dia de febre amarela, porque é uma doença recorrente. Imagina, isso acaba fazendo as pessoas com um pouco de receio de vir para esses países, querendo ou não. Então temos que lutar contra essa doença, buscar a prevenção. E isso vai envolver pesquisas para o desenvolvimento de tratamento, vacinas. Hoje temos aí a vacina da dengue que veio para somar, nós temos a vacina da febre amarela que já ajuda muito. E também trazer outras estratégias para melhorar o acesso à saúde, à educação e saúde sobre essas doenças, principalmente em comunidades vulneráveis. A conscientização é o primeiro passo para a prevenção. E as doenças tropicais, querendo ou não, é um desafio global. Embora as regiões tropicais elas sejam conhecidas por sua biodiversidade, nós temos a Amazônia maravilhosa, nós temos a Mata Atlântica, o Pantanal, entre outras, nas nossas 5 regiões brasileiras. E essa biodiversidade e cultura é rica, porque nós somos uma região, vou falar em caso de Brasil, que está sempre, como eu posso dizer, que tem diferentes culturas, diferentes formas, então nosso país é muito rico em cultura. E nós temos que aproveitar disso. E as doenças tropicais, elas afetam milhões de pessoas todos os anos. E nós temos tanta coisa boa, mas essas doenças, elas estão aqui no nosso dia a dia e passa ano, e nós temos problema com a dengue, chikungunya, zika vírus. O que mais podemos esperar? O que podemos fazer para mudar isso? As doenças tropicais como a malária, dengue e doenças de Chagas são prevalentes em áreas de clima quente e úmido. E para você que pensa que a doença de Chagas é uma doença apenas de seres humanos, estão muito enganados. Ela também dá em cães. Fiquem espertos com isso, porque, entre outros animais também, animais silvestres podem ter muitas doenças. Essas doenças são grandes obstáculos ao desenvolvimento econômico, social do país e causam muito sofrimento, perdas econômicas e produtividade, porque, querendo ou não, o funcionário quando pega dengue fica 5, 6, 10 dias afastado, não tem como trabalhar nessas condições e acaba havendo perda. Então, se os governantes pensam só em dinheiro, como a gente observa,
eles tinham que pensar em outras formas porque acaba perdendo muito dinheiro da maneira que está. Então, como que a gente pode combater essas doenças? Não é bem crucial que nós tenhamos trabalhos de prevenção, de como fazer, do que tratar, mas a gente tem que levar essa propagação global, tem que sair daqui. Não adianta termos pequenos projetos de conscientização, temos que alcançar a todos, principalmente nessas comunidades mais vulneráveis. Então, fica aí a dica para quem quer aprender a trabalhar com isso, para poder estar vendo uma forma de trabalho. Isso é bem preciso para nós. A conscientização é o primeiro passo. Juntos podemos fazer a diferença. E se informe na sua cidade ou crie grupos que possam estar levando a educação de saúde para outras pessoas. Se vocês querem aprender mais, fiquem ligados aqui comigo, que eu vou estar com algumas novidades e algumas coisas para aumentar, porque essas doenças, infelizmente, se não houver uma política pública para mudar, elas vão estar aí no nosso dia a dia, fazendo o nosso SUS ficar cada vez mais sobrecarregado com esses problemas. Agora em 2024, essa epidemia de dengue tem matado muito, tem sobrecarregado e causando problemas. Lá no Rio Grande do Sul, tem pessoas, fora a leptospirose, que é uma doença tropical, também está tendo problemas com dengue. Então a dengue está em todo lugar. E hoje em dia, ela não é só uma doença de verão, ela tem passado para os outros climas também. Ela tem passado para o outono, o inverno e a primavera. Então, gente, fiquem ligados nisso e pensem em alternativas para a mudança e conheçam melhor essas doenças. Um abraço.